Agora que o Twitter foi banido do Brasil, o Elon Musk está tendo mais tempo de contratar gente e de investir mais recursos na parte de inovação e criação de tecnologia para outras áreas, para outras empresas, para a Tesla, para, enfim, SpaceX, para tudo, para ele conseguir exportar essa tecnologia para nós, países que não temos dinheiro nessa área, né, de desenvolvimento e pesquisa. E hoje eu quero trazer esse artigo aqui para vocês do Chips and Cheese, esse blog maravilhoso aqui para quem trabalha com, se interessa, né, por processadores. Esse eu acho que é o melhor blog que existe, sobre um protocolo da Tesla para deixar a internet deles mais rápida. Não é bem deixar a internet mais rápida, mas é a internet deles mais rápida e a comunicação para eles mais rápida. E eu quero, enfim, já li parte do artigo, mas decidi que seria muito massa trazer aqui para vocês. Aqui, ó. TTPoE da Tesla no Hot and Chips, substituindo o TCP para aplicativos de baixa latência. O TCP, para quem não sabe, é o protocolo que a gente utiliza ali na nossa camada na camada OSI, né? Camada de transporte. Ele manda e recebe dados, garante que os dados cheguem, tudo certinho. Então, vamos tirar o TCP e implantar o protocolo deles. No ano passado, no Hot Chips 2023, Tesla apresentou o seu supercomputador Dojo para a Tesla. O aprendizado de máquina está focado em aplicações automotivas, como carros autônomos. Tesla investe muito nisso, né? O treinamento lida com vídeo, que pode exigir muita largura de banda e I/O. Por exemplo, o tamanho de um único tensor pode ser 1.7 GB para as aplicações de visão da empresa. Meu Deus. Tesla descobriu que o rendimento de seu computador Dojo pode ser limitado pela rapidez com que as máquinas host podem enviar dados para o supercomputador, mesmo que os hosts não estavam fazendo nada além de copiar dados através do da PCI. O que acontece nesse tipo de aplicação é que muitas vezes a gente descobre que o gargalo da nossa aplicação que está limitando não está no código. Tipo assim, não importa o quanto você mexe no código, não vai alterar. Ela vai estar ou internet, ou leitura de disco, ou acesso à memória. E, assim, as continhas que está fazendo ali por baixo não tá, já está mais do que rápido o suficiente, porque não está chegando dado suficiente para eu ter 100% da minha capacidade de cálculo. Isso é muito comum. E por que? Um dos motivos, né? Por que isso é comum? A ordem de magnitude da comunicação, ela vai diminuindo, né? Dependendo do nível que você está. Por exemplo, no processador, você está falando a nível de nanosegundos. Se você tiver na memória, você vai já diminuir 100 vezes isso, ou 1000 vezes. Se você estiver falando de disco, aí você está falando de 10 ou 100 vezes com relação à memória. Se for de internet, aí vai aumentando. E então, no final, assim, você tem um negócio que é 10.000 vezes, 100.000 vezes mais lento do que as continhas do computador. Então, qualquer coisinha a mais que custe tem um impacto muito grande, né? E isso acaba se refletindo, né, em gargalos. Então, geralmente, a gente tem que melhorar essa parte de comunicação, tem que diminuir os dados que são processados, diminuir os dados que são enviados, reformatar eles, mudar protocolo, como eles vão fazer aqui. E vamos ver como que a Tesla, né, fez esse tipo de coisa. O Elon Musk, né, que aposto que ele estava lá na salinha, e ele que deu essa ideia. TTPoE. O que é TTPoE? Tesla Transport Protocol over Internet. Então, o protocolo de transporte da Tesla sobre a internet, para substituir o TCP. E ele é um P2P, de um peer para outro, né? Executado totalmente no hardware. Isso também é uma estratégia muito comum. Se o software está lento, o que você faz? Você faz no hardware. Pronto. O hardware costuma ser mais rápido do que o software. FPGA vai nessa linha e lógica reprogramável vai nessa linha também. Porque um protocolo customizado, né? Integração vertical, tá? Lossy Ethernet Connection, então não perde dados. E usa hardware de terceiras partes. Ethernet 2 frames just work. Tesla resolve esse problema adicionando mais hosts e uma maneira de conectar esses hosts extras ao computador. Em vez de usar soluções típicas de rede de supercomputadores como o InfiniBand, a Tesla se adapta a uma internet às necessidades com uma camada de transporte modificada. É importante dizer também que para esse tipo de comunicação a gente tem outras soluções, por exemplo, acho que a NVLink é uma e InfiniBand é outra, para deixar esse tipo de coisa mais rápida, né, para não ter o gargalo do TCP. O TCP é substituído pelo protocolo de transporte da Tesla pela internet, ou TTPoE. O TTPoE foi projetado para oferecer latência na escala de microsegundos e permitir hardware simples de carga.
As camadas de nível inferior permanecem inalteradas, permitindo que o protocolo seja executado em switches Ethernet padrão. Isso é bem importante, porque quanto mais você mexe, né, na sua stack, mais coisa você tem que alterar e mais problema para os seus desenvolvedores, para os seus fornecedores, enfim. Se você mexe só numa camadinha ali, nessa camada você consegue, inclusive, injetar ali, né, nos computadores, supercomputador, é melhor. Então aqui a gente tem a camada OSI, né? Tradicionalmente, né, a gente tem o hardware para esses dois, para a camada física e data link, e o resto é software. Para o TTPO, eles mudaram isso, né? Eles jogaram até a camada de transporte para hardware. Então a gente vai ter, inclusive, network e transporte no hardware, e o resto aqui, software. O TTPoE foi projetado para ser totalmente tratado em hardware e fornecer melhor latência do que o protocolo TCP ladrão. TCP ladrão não, TCP padrão. Latência. O que a gente quer dizer quando a gente fala de latência? É a demora da primeira conexão. Então, quanto tempo... Quando você está jogando um jogo, né, parece lá 30 milissegundos. Que é 30 milissegundos? É do você digitar o teu comando no computador e chegar no servidor, e eu acho que devolver. Ou só chegar lá. Então, esse tempo inicial para aplicações, né, que são muito críticas de desempenho, ele tem que ser bem baixo e, igual eles comentaram aqui, na ordem de microsegundos, o que é 1000 vezes menor do que os seus 30 milissegundos aí do seu joguinho. A máquina de estado TTPO é, portanto, significativamente simplificada em comparação com a do TCP. É bem comum a gente fazer modelagem desse tipo de coisa, né, que vai rodar em hardware por meio de máquina de estado. O que é uma máquina de estado? Eu estou num estado aqui, eu recebo uma mensagem, acontece alguma coisa, eu vou para outro estado. Basicamente isso, a modelagem, né? Então o TCP ele tem a máquina de estado dele. Acho que não dá para ver direito no vídeo, né? Mas enfim, nem eu consigo ver direito. E tá aqui a máquina de estado do TTP. Enquanto o TCP tem 57 mil estados aqui que dá para ver, o TTP ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolinhas aqui e as mensagens entre elas. A latência é reduzida com a remoção dos estados de espera no TCP. Fechar uma conexão no TCP envolve criar um FIN, aguardar o reconhecimento desse FIN e confirmar o reconhecimento em troca. Depois disso, a conexão entre o estado timewait que exige que a implementação espere por algum tempo, permitindo que qualquer pacote fora de ordem seja transportado com segurança. Drene a chuva. O que é drene a chuva, gente? Tá, e tem que terminar os dados antes que uma conexão possa reutilizar a porta. TTP exclui o estado timewait e altera a sequência de fechamento de 3 transmissões para 2. Conexão TTP pode ser fechada enviando um código de operação de fechamento e recebendo uma confirmação disso. Ele só tem como alvo latências na escala de microsegundos. Então, micro é 10 na menos 6, né? E milli, 10 na menos 3. Então, 1000 vezes mais rápido. Portanto, mesmo a duração de timewait no nível de milissegundos pode causar problemas significativos. E todo tipo de aplicação, assim, se é lento ou é devagar, depende do que a gente está querendo dizer, né? Tipo, 1 milissegundo é rápido? Depende. Tipo, o processador é muito devagar. Para você mandar um dado pro seu joguinho, é bem rápido. Então, tudo depende da aplicação, do contexto que a gente está falando, se eu posso esperar, né, tal tempo ou não. Agora, vamos supor que essa aplicação deles tivesse que mandar dados de um computador para o outro uma vez por minuto só. Uma vez por minuto desse certo. Então, 1 milissegundo, nem meio de 1 minuto, tanto faz. Agora, como a troca é constante, né, aí se torna um problema. Aqui eles dão eu não lembro o nome desse diagrama, né? Mas o TCP, então, tem o ACK de acknowledge, né? E daí ele manda os dados. Então, eu tenho 3 sinais aqui antes de mandar os dados. E no TTP, o da Tesla, eu tenho 2. Eu tenho só o OpenACK e já começa a mandar os dados. Tchau, obrigado. O TCP abre conexões famosamente com um aperto de mão de 3 vias. SYNC, ACK e ACK. A TTP aplica uma ativação semelhante na extremidade final, alterando o aperto de mão para um de mão dupla. Novamente, abrir uma conexão com menos transmissões reduz a latência. Essas sequências simplificadas de abertura e fechamento são implementadas em hardware, que também as torna transparentes para o software. Esse negócio de ser implementado em hardware é um negócio que, sim, se está muito lento e você está perdendo dinheiro, você sabe que se você deixar rápido você vai ganhar muito mais dinheiro, o que você faz? Você pega o software e joga em hardware. Muitos algoritmos, assim, por exemplo, de criptografia, um dos critérios deles de serem aceitos e utilizados é rodar em hardware. Tipo assim, ó, esse negócio aqui é bom em software, a gente tem algoritmo, tá.
Mas em hardware, como que a gente vai fazer com os fiozinhos? Ele vai rodar rápido? Esse é um critério muito importante quando a gente está falando de algoritmos críticos, assim, algoritmos de rede, algoritmos de criptografia, coisa que tem que... hash também, coisa que tem que gerar muito dado e pode ser rodado eventualmente num hardware da vida. Aceleração também de encoding de vídeo, roda em hardware. Essas sequências simplificadas de abertura e fechamento são implementadas em hardware. Já li isso. Suponho que isso significa que o software não precisa criar conexões explicitamente e, em vez disso, pode dizer ao hardware qual destino ele deseja enviar os dados para ou reenviá-los. Receber dados de. Ah, tá. Então ele só fala para o hardware qual destino ele quer mandar ou receber e tá pronto. Tchau, obrigado. O hardware resolve aquilo para ele, né? Tanto que na camada aqui, né, tudo isso daqui é hardware. Então aqui o software só fala assim, ó, hardware, faz teu trabalho aí para mim e me avisa quando você terminar. Só isso. Então aqui um exemplo, né, de transações. Ok, vou acreditar nisso daqui. Tem também sinal de fechamento, né, Close ID, Close Acknowledge. Assim como o TCP, o Tesla usa pacotes descartados para o controle de congestionamento. Mas como o TTP foi projetado para superar a latência subjacente da rede subjacente, Tesla foi capaz de adotar uma abordagem de força bruta para o problema. Uma implementação tradicional de TCP mantém uma janela deslizante de congestionamento que limita a quantidade de dados não reconhecidos que podem ser enviados. Pode ver isso porque há muito tráfego entrando na rede. Essa janela de congestionamento aumenta se os pacotes forem reconhecidos imediatamente, aumentando a largura de banimento. Tá, então aqui está basicamente falando acho que quando um protocolo não... Quando dá algum pau e você não consegue enviar o protocolo, não consegue encaminhar por alguma maneira, a estratégia de você lidar com isso, né? Até enquanto o TCP ele congestiona, ele para. Enfim, eu não sei, eu não lembro muito bem de TCP, tá? Não lembro muito bem como o TCP funciona. Mas o TTP, que é o da Tesla, ele faz com força bruta. Então, acho que se dá errado, tá, manda de novo. Se dá errado, manda de novo. Fica tentando até dar certo. Eu acho que é isso. Ele diminui rapidamente se os pacotes forem descartados novamente e as confirmações não forem recebidas dentro de limite de tempo. E ele fica fazendo isso dentro de um limite de tempo, ok? Isso permite que o TCP lide graciosamente com uma variedade de conexões diferentes. Que ele está falando das vantagens do TCP, porque o TCP ele é muito bom para conexão que é rápida, super rápida, e conexão que é lenta, que pode ter muita falha. O TCP é bom para as duas, serve para as duas. O TTP não, ele só serve para conexão que é rápida, conexão que é muito lenta ou tem uma latência muito alta, não vai dar bom essas perdas. Né? A largura de banda será escalonada em uma rede local doméstica de baixa latência e baixa perda e naturalmente escalonada em um link de alta latência e alta perda de pacotes para o seu provedor, serviço de internet e muito mais. Basicamente o que eu acabei de falar, né? Então, que o TCP ele escala bem com largura de banda baixa e latência baixa, ou largura de banda alta e latência baixa. Enfim. Acho que eu falei ao contrário. Mas escala bem, resumindo. Tesla não pretende executar o TTP nos links de baixa qualidade da internet aberta. Ok, então não é para internet, é só para uso interno dos processadores. Tipo o que o NVLink e o InfiniBand fazem. Portanto, adota uma abordagem de força bruta para controlar o congestionamento. Acho que é o que eu tinha comentado, né? Eu adiantei, porque eu já li parte desse artigo. A janela de congestionamento não é escalonada dependendo da perda de pacotes. O hardware rastreia os dados enviados em um buffer SRAM, que define o tamanho da janela de congestionamento. O envio é interrompido quando o buffer é preenchido e as quedas de pacotes são tratadas pela retransmissão de dados mantidos no buffer SRAM. Ok. Os dados são desalocados do buffer SRAM quando seu reconhecimento correspondente volta do outro lado, movendo naturalmente a janela deslizante para frente. Então eu caminho, recebi o acknowledge. Recebeu o acknowledge? É quando seu reconhecimento correspondente volta do outro lado. Então, quando terminar, eu tiro da RAM e paro. Então aqui, ó, o TCP ele manda e espera o outro lado, né, dar o ACK. E se der alguma perda aqui, implementation, enrich ICP, whatever, acknowledge, tá, eu não recebi o acknowledge, aí entra numa janela de congestionamento aqui, então tentei repassar, não deu certo, eu passo o meu pacote para a janela de congestionamento, e ele tenta retransmitir o TCP, e eu acho que isso daí entra naquele lá do máximo retry. Lembra que tem algum argumento lá do TCP que é max retry, alguma coisa assim, quando você está falando ping ou coisa assim. Tesla justificou essa abordagem observando que algoritmos tradicionais de controle de congestionamento TCP, como o Reno, grande Reno, né,
aquele rio em Roma. Na verdade, é aquele cantor, né? Enfim, esquece. Funciona em uma escala de tempo muito longa para serem eficazes em sua aplicação de computador dojo. Uma escala de tempo muito longa quer dizer que a latência do negócio é alta. Então, se a latência é alta, não serve para esse caso de uso deles. O que esse artigo está dizendo aqui é que é o que todo dev fala. Qual que é a resposta para tal coisa? Depende, né? Depende. Então, o algoritmo que funciona muito bem para TCP e para conexões de diversos tipos, por causa de uso deles aqui não funciona. Então, isso daqui é bom? Depende. O TCP é bom? Depende. O reino é bom? Depende. O algoritmo dele, o protocolo deles aqui mesmo é bom? Também depende. O gerenciamento de congestionamento é tratado de uma forma independente em cada ponto final em um modelo familiar aos usuários TCP. Tesla mencionou isso principalmente para fazer um contraste com outras redes de baixa latência, como o InfiniBand, onde o controle de congestionamento é tratado no nível do switch. Ok. InfiniBand, quando eu falo ok, é geralmente tipo assim, eu li, eu entendi as palavras, mas eu não manjo bastante para fazer um comentário ou qualquer coisa a mais. InfiniBand usa um sistema de crédito controlado no nível do switch e não descarta pacotes. Se um ponto final ficar sem créditos, ele simplesmente interromperá o envio. A abordagem TCP e TTP de lidar com congestionamento, simplesmente descartando pacotes, elimina a necessidade de enviar créditos separadamente e reduz a complexidade nos switches de rede. Então, se deu pau, joga fora e tenta de novo, né? Tchau, obrigado. TTP MAC IP. Aqui acho que ele está falando dessa parte, ou não? Ele está falando da arquitetura interna, acho que de rede, enfim. Ou como que ele comunica com o switch, o TTP. Tesla lida com seu protocolo TTP em um bloco de hardware colocado entre um chip e hardware de internet padrão. Então eles foram lá e desenvolveram com uma FPGA, com ASIC da vida, o TTP deles e colocaram no meio do chip e do hardware de internet padrão. Este bloco de hardware MAC foi projetado por um arquiteto de CPU e traz muito recurso de design de CPU. Interessante. O apresentador descreveu como agindo como um cache compartilhado, onde um árbitro escolhe entre as solicitações com a ordenação dos perigos em mente. Aqui a microarquitetura, eu não vou entrar em detalhe dessa microarquitetura aqui porque eu não manjo muito disso daí não. Mas para quem se interessa por hardware, é um negócio muito massa e é um negócio que tem que aprender a ler, né, esse tipo de diagrama de microarquitetura. Os pacotes de voo são recarregados em ordem quando são confirmados, em um esquema que lembra uma CPU que retira instruções de um buffer em ordem de um buffer de pedido novo. Um dos recursos mais proeminentes é um buffer SRAM de transmissão 1 MB, que define a janela de congestionamento conforme mencionado acima. Tesla diz que esse tamanho é adequado para suportar cerca de 80 microsegundos de latência e de rede sem perda significativa de largura de banda. Galera, 80 microsegundos é 1000 vezes mais rápido do que o teu joguinho aí, o teu joguinho de LoL, o teu joguinho de CS. 1000 vezes mais rápido, que é a latência desses negócios. Então, assim, o impacto é considerável. Considerável mesmo. Fazendo as contas com a lei de Littlefinger, considerando 1 MB de dados de voo e 80 microsegundos de latência, daria 97,65 gigabits por segundo. Isso é suficiente para saturar uma interface de trabalho de 100 gigabits. 100 gigabits, assim, para quem não manja isso, é muito gigabit, tá? Quando a gente tá falando de 10 gigabits, já é um... assim... Aí bota um talo ali, tem que ser com rede ou de cobre ou com fibra ótica. 100 gigabits, então, meu Deus. TTP MAC é implementado no que o hardware chama de Dump NIC. NIC significa placa de interface de rede, Network Interface Card. É chamado de burro, porque é o mais barato e simples possível. Tesla deseja implantar um grande número de nós host para alimentar seu supercomputador Dojo e ter cartões de rede baratos ajuda a conseguir isso de maneira econômica. Então, isso daqui do host, o que é? Tá faltando desempenho, tá faltando rede, entrou no gargalo. O que você faz? Você pega mais um desse aqui e coloca no teu computador. Pega um desse, liga lá e tchau, obrigado. E vai funcionar, né? Esse daqui é a plaquinha, né, que eles falam
Então, toda essa arquitetura aqui do TPP está implementado nessa placa que funciona igual você liga a placa de vídeo no teu computador, tem um conector lá, você vai ligar isso daqui lá. Então, se você trabalhar na Tesla aí, ou se for amigo do Elon Musk, e conseguir pegar um emprestado para a gente testar, ó, pede lá que a gente testa. A gente vê, a gente tenta ver se é tudo isso mesmo. Além do TPP Mac, o Mojo incorpora um chip host com uma interface PCI 3x16, um longo 8 GB DDR4, PCI Gen 3 e DDR4 não são tecnologias de ponta, mas ajudam a manter os custos sob controle. Então, aparentemente, eles estão, né? O custo, né? O Elon Musk perdeu bastante parte, né, com a compra do Twitter. A aquisição aí, a empresa vem derrocando e estão tendo que cortar custo agora na Tesla. E por causa disso, a Tesla está tendo que... Os desenvolvedores da Tesla estão tendo que economizar aí nos computadores e usando o DDR4. Então aí você tem sua placa DDR5 aí, pode se gabar que você já está melhor que o supercomputador da Tesla, né? O nome Mojo vem da ideia de que nós de host extras dão ao Mojo mais Mojo, ao Dojo mais Mojo, nossa senhora, para manter o desempenho. Esses cartões Mojo são reinstalados em máquinas host remotas, quando os engenheiros precisam de mais largura de banda para alimentar dados no supercomputador Dojo, que é o que eu comentei. Então, precisa de mais largura de banda? Instala, só colocar. Máquinas host remotas podem ser retiradas do pool. A largura de proibição adicional dessas máquinas se acumula sobre a largura de proibição de entrada fornecida pelas máquinas hosts existentes, usando um processador de interface de alto custo, apresentado no Hot Chips do ano passado, conferência de quadris. Gente, essa tradução aqui não foi legal, mas foi no Hot Chips do ano passado, na conferência do Hot Chips do ano passado. No geral, o Mojo e o protocolo TTP/OE fornecem uma visão interessante de como o conhecido protocolo de controle de transmissão, TCP, pode ser simplificado para o uso com uma rede intra-supercomputador de alta qualidade, embora o protocolo passe teoricamente invadir a internet, simplificações como uma janela fixa de congestionamento não funcionariam bem nos links de qualidade inferior para dentro. O que ele está falando aqui é que, até daria para usar para uma internet geral, mas não vai funcionar bem se você tiver uma qualidade ruim, não vai funcionar legal. Então fica com o TCP mesmo. Para dentro de provedores de serviço de internet e muito mais. Aqui ele está mostrando as latências. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso em um novo negócio, porque é muito interessante. Aqui, ó, as latências dos algoritmos. O TCP, ele tá na ordem aqui de 5E na menos 4. 0,5 milissegundos, tá? 0,5 milissegundos. Vocês não vão ver, mas eu tô vendo aqui. Aí a gente vai para os outros aqui. A gente tem esse ROC EV, o NVLink que eu comentei, o InfiniBand aqui. Todos eles estão na ordem de 4.3 na menos 4.3 microsegundos, 2.3 microsegundos, 2.0 microsegundos, e o da Tesla, que é o TTP/OE, está em 1.3 microsegundos, mais rápido que InfiniBand, NVLink, e eu imagino que muito mais barato também, por tudo isso que eles estão comentando dessa simplificação, né? Em comparação com outras soluções de rede de supercomputação, como o InfiniBand, um protocolo de transporte personalizado via Ethernet pode fornecer largura de banda extra suficiente para atender às necessidades de Dojo. Gostaríamos de agradecer a Tesla por fazer uma apresentação e exibir o hardware no palco. Valeu, Tesla, valeu, Elon Musk. O cara que fez esse hardware aqui, ele depois falou na entrevista que o Elon Musk estava na salinha lá e ele que deu a ideia do hardware, então a gente tem que agradecer aí ao nosso gênio, né? O nosso bilionário gênio. E graças a ele a gente tem todas essas tecnologias. A gente tem o Twitter, né? Ele jogou o xadrez 4D. Né? E se você gosta dos nossos artigos de jornalismo, deseja apoiar nosso esforço, considere acessar nosso Patreon ou PayPal se desejar. Então, galera, para quem curte aí, deem uma olhada. E colhem no Discord também do Chips and Cheese. É muito massa. E é isso que eu tinha para mostrar hoje. Como que o Elon Musk está querendo criar um novo protocolo para a internet, né? E vamos ver se ele consegue, né? Agora, se não der certo a questão do Twitter, se o Twitter ficar fora do Brasil ou se voltar, não sei, né? Não sei o que vai acontecer com o Twitter. Mas pelo menos nisso daí, acho que ele consegue uma vaga de engenharia ali na Tesla e trabalhar nessa parte que é muito interessante. Muito interessante mesmo. E valeu, não esquece de se inscrever, deixar o like e tchau, obrigado.